Olá, boa noite, bem-vindo a mais um programa em destaque. Desta vez você acompanha conosco um panorama sobre o mercado imobiliário do Espírito Santo. Nosso convidado que já está presente conosco no nosso estúdio, o Eduardo Fontes, que é presidente da ADEME Espírito Santo. Eduardo, boa noite, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Fábio, obrigado pelo convite. Bem, eu queria começar falando sobre um panorama do nosso ano de 2022. Estamos no início dele, alguns momentos, sobre a economia, decisões que vêm em relação também ao ano do governo também passar por eleições. O que estará influenciando um 2022 que pode, claro, desaguar também nas decisões do mercado imobiliário? Bom, Fábio, 2022 será um ano desafiador para o nosso segmento. Mas nós estamos otimistas. Lembro que 2021 nós tivemos um ano muito positivo, com recordes de crédito imobiliário, um número muito bom de lançamentos, um número muito bom de vendas. Mas como você falou, em 2022 a gente espera um crescimento um pouco mais modesto frente a 2021, levando em consideração que nós temos um outro patamar de taxa de juros, temos ainda um ano eleitoral que causa uma grande incerteza aí para a economia como um todo. Pois é, pontuando esses trechos, que acabam trazendo tanta influência, porque o mercado ele também trabalha a longo prazo, Então a gente já vem de uma observação anterior, estará também de olho nesses acontecimentos, mas de uma maneira geral, em 2022 também há essa influência em relação ao momento econômico. Por que a gente ainda pode ter, por exemplo, surpresas como tivemos na pandemia? A gente teve, claro, avanços muito significativos, acho que você pode até pontuar para a gente quais foram eles e como que isso acaba tendo prosseguimento nesse ano. Bom, 2022, a gente espera que o segmento continue avançando. Em 2021, nós ainda estamos vivenciando esse momento de pandemia. Então, a gente sempre acredita que as pessoas continuarão querendo buscar novos lares, buscar fazer novos upgrades aí dos seus imóveis. Então a gente está, de certa forma, assim, ainda otimista com relação em 2022, mesmo diante desses desafios aí que você colocou. Claro. A pandemia trouxe quais mudanças de perfil ao mercado que foram identificadas pelas empresas? Bom, todas as empresas inovaram bastante aí neste período de pandemia, a começar pela própria comercialização do imóvel. Antigamente a gente tinha vários pontos de venda onde o cliente iria até o estande de venda ou a imobiliária para fazer visite o decorado ou a compra da sua unidade. Nós passamos por essa grande inovação que foi o atendimento remoto, a assinatura dos contratos através de meios eletrônicos. Então tudo isso também veio para poder ajudar a desenvolver o setor e é uma coisa que veio para ficar e foi muito bom para ambas as partes. Bem, o Eduardo conosco aqui, ele traz então esse panorama para você. Nós tivemos então uma leitura aí um pouco mais ampla, claro, resumida, para que você tenha então um entendimento sobre o nosso estado também do Espírito Santo. Nele a gente se concentra então agora, Eduardo. O que aparece então em termos de Espírito Santo quando a gente olhar mercado imobiliário? Grande Vitória, interior, litoral, o que aí domina nessa questão da observação em relação ao mercado agora? A Grande Vitória é o motor aí do nosso mercado imobiliário. Lembro que Vitória, nossa capital, teve aí o primeiro ou o segundo lugar na valorização imobiliária do ano passado. Foi uma valorização muito expressiva, em torno de 20%. O interior também registra bons crescimentos, assim como também o nosso litoral. A gente estava conversando aqui anteriormente, condomínios horizontais também cresceram bastante. Sim. Em termos de lançamento e vendas nessa pandemia. E a gente espera aí que uma certa continuidade nesse ano para que o setor possa realmente avançar. Por causa justamente do que a gente enfrentou de distanciamento, isolamento, home office, também a procura nesse sentido foi buscar um ambiente que seja confortável para viver e trabalhar. O que foi incorporado então nesse tempo que antes não havia, por exemplo, espaço para um escritório ou uma varanda menor em detrimento de um cômodo para acomodar essa área de trabalho? O que isso acaba trazendo de impacto também na oferta
que será colocado então para os clientes do Espírito Santo? Tudo isso foi colocado em oferta, né, para todos esses clientes. Então hoje a gente tem produtos com áreas de lazer melhores, produtos onde no próprio condomínio existe um home office, não só dentro das unidades habitacionais como na área de uso comum. Os condomínios verticais que eu te falei, de lotes, condomínios horizontais, né? Horizontais. Os condomínios horizontais tiveram uma estrutura de lazer aprimorada, né, para beneficiar aí o usuário. Então tudo isso contribuiu para o mercado imobiliário ter avançado nesses últimos tempos. O presidente Eduardo Fontes continua conosco então, ele que preside a ADEME Espírito Santo, para continuar no seu panorama do mercado e identificar também para a gente aqui quais são essas áreas de destaque ainda no ano de 2022, como você veio acompanhando. A gente volta ainda no nosso próximo bloco. Nós voltamos então ao nosso Em Destaque, recebendo Eduardo Fontes conosco, presidente da ADEME Espírito Santo, ele que traz então aqui um destaque para a área imobiliária do Espírito Santo, o mercado como um todo. A gente pode falar então nessa volta aqui, Eduardo, sobre acesso ao crédito ou como que isso deixou também de ser uma grande barreira para as pessoas adquirirem os seus imóveis. A gente sabe que anteriormente, né, havia justamente alguns pontos em que o sistema bancário era tido como impedimento. A gente viu que isso avançou, como você falou até agora há pouco, né, na negociação via aparelhos telefônicos, né, o celular em si. Como é que isso também é lido, né? Essa questão do financiamento ser mais acessível, pelo menos os meios de se chegar a ele? Bom, esse foi também a principal alavanca do nosso segmento aí nos últimos anos, que foi o crédito imobiliário. Eu acho, Fábio, que a competição entre os bancos foi o fator primordial para que grande parte das pessoas tivessem acesso ao crédito imobiliário. Lembro você que também o programa Casa Verde e Amarela, um programa do governo federal, tem juros também subsidiados. Isso ajudou também uma parcela representativa da população. Com relação aos imóveis de médio e alto padrão, também essa competição entre os bancos fez com que os juros do crédito imobiliário ao consumidor final também caíssem. Então isso tudo ajudou mais pessoas a terem não só acesso ao crédito, como também facilitou a compra do seu imóvel. Com certeza. Bem, na observação então em relação a áreas de valorização ou que haverá expansões, né? Que é sempre uma grande demanda da população em termos gerais, né? A gente vê, claro, você citou os mercados litorâneos, o de montanha, enfim, que teve essa mudança de perfil também por causa da pandemia. Mas por onde que a gente verá que esses lançamentos continuarão se concentrando? Historicamente, a gente tem aí um litoral de Vila Velha, né, Jardim Camburi, algumas áreas então já de Guarapari também sendo tomadas pelos horizontais. Como é que isso agora é observado? Essas áreas ainda concentrarão, outras entrarão no radar? Como é que é a leitura para isso? Fábio, eu acho que essas áreas ainda concentrarão e terão sua extensão de forma natural. Lembrando que antigamente Vila Velha se situava ali a área de valorização, a parte de Itapuã, chegando ali próximo de Itaparica. Hoje a gente já fala de Itaparica em direção ao Jockey, só para exemplificar o município de Vila Velha. Sim. Então, aquela deve ser a extensão natural, já que ali Itapuã, Praia da Costa, já está bastante consolidada. Município de Guarapari também, a parte ali do litoral, eu não vejo como não se valorizar imóveis bem localizados. Com relação à Vitória, nós tivemos aí um número muito bom de lançamentos e a consolidação já do bairro Enseada do Suá. Praia do Canto é o bairro hoje mais valorizado de Vitória, e aí as suas adjacências também já começam a ganhar bastante valor, que é o caso de Santa Lúcia e Barro Vermelho, que estão muito próximos. Seguindo ali, Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi, que
que são também outros bairros com valorização também muito boa. No município da Serra também, a área de Laranjeiras, toda aquela região ali também segue sendo bem procurada e valorizada, já que no entorno você também tem muito tipo de supermercado e outros serviços. Isso tudo ajuda muito na valorização do imóvel. Então, assim, a valorização depende de vários fatores, mas eu acho que esses principais bairros seguirão fortes e a médio e longo prazo terão ainda boa valorização. Que bom. Bem, sobre essa questão da estrutura, né, colocada, a gente vê que as nossas cidades historicamente vieram avançando em questão justamente dessas valorizações. Mas a gente também tem o ponto do imóvel já construído, né, Eduardo? Como você falava aqui conosco, até naquele primeiro contexto que você traçou. Os imóveis prontos, eles também têm mercado, têm saída, as pessoas buscam, por exemplo, né, claro, uma melhoria de um bairro para outro, acesso a mais serviços, mas esses imóveis já construídos também passam por valorização? Passam sim. Imóveis bem localizados continuarão sendo valorizados. Eu chamo só atenção para um ponto que é fundamental para que as pessoas que moram em condomínios que façam as benfeitorias e as manutenções exigidas ao longo do tempo. Isso é fundamental para que o imóvel continue sendo valorizado. Caso contrário, o novo sempre desponta com preço maior. Mas a gente vê casos de imóveis já bem antigos, bem reformados, com valores muito próximos de imóveis novos. Isso prova que o quê? Que aquela benfeitoria que a pessoa fez no imóvel dela valeu a pena e valorizou o seu bem. Ótimo. Bem, para a gente só dar uma palhinha e não deixar de falar disso, mercado de trabalho, a construção civil gira em torno também desse mercado imobiliário. Você acredita em expansão de vagas de trabalho para isso? Acredito, muito. E acho até que a mão de obra deverá estar até pressionada por conta disso. Temos muitas obras em andamento e muitas obras para começar, fruto exatamente dos lançamentos ocorridos no ano de 2021. Então, certamente, essa parte de empregabilidade na construção civil deverá seguir muito forte, o que ajudará bastante a economia capixaba. Ótimo. Presidente, mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso Em Destaque. Agradeço a sua presença e toda a explicação trazida para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite, Fábio. Ficamos por aqui, então, depois da nossa conversa com o presidente da ADEMA Espírito Santo, entendendo muito mais do nosso mercado. Agradeço a você também pelo acompanhamento e até a nossa próxima edição do Em Destaque.